programa Turistano de hoje é com um talento jovem de nossa região, da área gastronômica e hospedagem, Thiago Paixão, um cara que eu tenho um carinho muito grande, uma relação muito boa com ele, com a família. E a gente vai falar um pouco sobre gastronomia em Porto Seguro e na nossa região, comida originária, a importância dessa gastronomia no turismo. Mas a gente vai começar dando as boas-vindas para Thiago da melhor forma possível, já fazendo a pergunta. Thiago, você não é porto-segurense, você é daqui da região, e quem é que te deu essa régua e compasso para a gastronomia? Como é que você acordou um dia, você amanheceu ali em Santo André, naquela, acho que eu vou mexer com gastronomia? Não. Me fala o que influenciou você, aonde te levou para esse lado do turismo, para esse lado gastronômico e por onde você andou? Vamos lá, Guto. Primeiro, é um prazer muito grande estar com você aqui, que é um amigo Obrigado. pessoal, uma pessoa que eu pessoalmente admiro muito. E muito bom estar com vocês nesse projeto novo aqui para Porto Seguro, que eu acho que vai engrandecer muito. É Boa. um programa muito legal mesmo. E é um prazer, mais uma vez. É até maldade falar que eu não sou de Porto Seguro, porque se você tropeçar em Porto Seguro ali, você já cai em Coroa Vermelha, que você caiu em Santa Cruz Cabral, em Santo André. Estudei a vida inteira aqui, nesse bairro que a gente está, que é o Campinho. Estudei a vida inteira. Então, assim, já morei em Porto Seguro, na 2 de julho, e eu tenho uma identidade muito grande com Porto Seguro. Mas vim de Santo André. Meu pai, quando ele chegou, meu pai é do Rio de Janeiro. Quando ele chegou, ele acabou mexendo com pesca. E a partir disso ele resolveu abrir uma pousada com 2 filhos pequenos e não dava para Que hoje é a ponta de administrar, Santo que André. hoje é a Ponta de Santo André. E é uma Exatamente. pousada que já tem há quase 40 anos. Então meus primeiros passos foram realmente na cozinha. Eu sempre vi aquela movimentação. Claro que Santo André naquela época, quanto agora, é muito baseada na temporada, diferente de Porto Seguro, que hoje em dia não existe mais baixa temporada, qualquer Exatamente. dia a dia. Mas eu vi aquela movimentação. Então sempre, quando eu estava de férias, eu estava ali dentro da cozinha, estava ajudando, levando alguma coisa. Eu falo que eu era um menino que eu aprontava muito. Então os meus castigos geralmente eram dentro de cozinha. Mas quando ele falou o pai dele é Rogério Paixão, que eu tive o prazer de conhecer quando fui secretário de turismo em Santa Cruz Cabral. Um querido que tem um evento, inclusive, de yoga, que acontece lá Sim. anualmente no final. Hoje em dia é o maior evento de yoga de Ashtanga, que é um tipo de yoga, que é um yoga mais power do mundo. A gente faz, e vem gente do mundo inteiro, vem gente do Paraguai, vem gente de Berlim, vem gente de Londres, e é uma coisa que foi muito É, difundida lá. é um evento realmente, é um diferencial. O Santo André é um Sim, diferencial muito grande, né? Mas o Rogério, ele mexia com a área de gastronomia também? Não, só a parte de hospedagem. o meu pai, eu falo que ele mexia, mas daquela forma muito arcaica. Não no mau sentido, mas arcaica que era aquela época que a gente tinha chefes muito estressados, com estilo de vida muito, assim, muito tóxico, vamos dizer, que era aquela coisa que era como se o chefe de cozinha tivesse que agradar todo mundo. Ou seja, você chegava num cardápio e você tinha espaguete, alho e óleo, espaguete ao sugo, espaguete alho e óleo com filé mignon, espaguete ao sugo com filé mignon, espaguete... Então, assim, uma gama de prato, você chegava a ter cardápio de 150, 180 itens. E sem exagero, você já viu cardápios Exato. desse jeito. Hoje em Exato. dia existem restaurantes mais antigos que têm. E hoje em dia a gastronomia, ela mudou muito para o que o Thiago tem a oferecer. Eu faço um cardápio mais enxuto, mais curto, até porque hoje em dia, diferente daquela época, existe uma gama muito grande de estabelecimentos. Se eu quero comer japonês, eu vou no É restaurante japonês. Eu quero comer uma massa, eu vou no restaurante italiano. verdade. Antigamente, era ele que tinha que fornecer durante 15 dias, quando a pessoa estava hospedado, e agradar gregos e troianos. Então ele servia peixe, servia carne, servia frango, servia massa, servia tudo. Ali foi seu pontapé inicial, Ali foi meu pontapé mas inicial. você teve que se especializar. Eu tive que me especializar. Ali foi muito do que eu queria fazer e o que eu não queria fazer. E eu via que ele ficava muito estressado com aquela. Então, quando eu saí para me especializar, a primeira coisa que eu fui atrás foi: eu preciso ter um modo de vida mais fácil.
A gastronomia e o turismo, ela não tem que ser esse estresse. Exatamente. Ela não tem, ao contrário, as pessoas estão vindo para receber outra coisa, hospitalidade, não estresse. Hoje em dia eu Exatamente. vejo que muito estabelecimento ainda não caiu nessa coisa e fica com essa coisa de querer agradar. Sabe aquela coisa de você querer agradar todo mundo e você não acaba agradando ninguém? Verdade. A gente fala até pessoalmente que você tem que ter essa difusão de não. Eu não estou aqui para agradar todo mundo. Então, assim. E aí, a partir disso, fui para São Paulo, fiz gastronomia. Depois fui para a Argentina, passei 3 meses, fiz alguns cursos. Depois eu fui para a Suíça, onde passei 2 anos também, estudei e trabalhei. Voltei para São Paulo, passei por alguns restaurantes, passei pelo Dom, pelo Dalvidito, hotéis 5 estrelas, Hyatt, Marriott, Renaissance. Eu fui buscar isso. Porque eu acho que quando eu entrei na gastronomia, eu falei assim, quem paga mais? Quem paga mais é hotel 5 estrelas, Exato. chefes executivos. Então eu falei, eu não vou entrar numa profissão para poder receber pouco. Essa foi como se fosse uma troca, eu estou dando a minha vida, eu preciso ter Quando você voltou para Porto Seguro, você fez toda essa Sim. especialização e você voltou para Porto Seguro já formado e com. Qual era a idade? Você já era um adulto ou você ainda Não, eu voltou? voltei com 23 anos, eu saí muito cedo, eu saí com 17 e voltei com 23. Então, 2 anos em São Paulo, mais 2 anos na Suíça, mais 1 ano em São Paulo e voltei para cá. E aí a gente está falando de 2014, 2015, seleção alemã em Santo André. Você é um garoto, então, é um menino. Então eu entrei para fazer a consultoria na facilidade de falar alemão, falar inglês, para poder fazer a consultoria no hotel que hospedou a seleção alemã. E ali foi onde que eu colhi os frutos disso, de passar pelos hotéis 5 estrelas. Eu já entendia o que tinha acontecido, ou como era que se geria aquilo. Então eu acabei assumindo o cargo de chefe executivo No Campo Bahia, no caso. no Campo Bahia. E fiquei durante 1 ano e meio no Campo Bahia. Depois ainda fui para Miami. Eu falo que eu rodo igual cigano. Então, assim, uma coisa boa. É claro. Eu lembro quando você viajou para. E aí eu morei em Miami durante 6 meses. Também fui para um restaurante italiano. Era uma coisa que eu gostaria de viver isso. E aí voltei. Quando você voltou, aí Sim, entra a nossa. Entra uma pauta que eu acho interessantíssimo, que é essa falta de identidade. Eu acho que a sim, gente tem uma falta de identidade. Nossa região aqui, ela tem influência muito grande, sim, e isso acaba tendo uma falta em uma série de coisas, né? Esses sim. dias eu estava questionando a superintendência que cuida de artesanatos na Bahia e perguntei: você já fez um levantamento para ver qual é o nosso artesanato Sim, local? As pessoas acham que é berimbau, outras acham que é sim, gamela, que não é feita aqui, é feita em Itabela, enfim. exatamente. Mas falando de gastronomia, Sim, qual é o prato típico da nossa região? Por quê? Quando se fala Bahia lá fora, é muqueca. A muqueca baiana. E a muqueca, ela tem influência africana muito grande. sim, Só que a influência africana no Brasil, ela está ali em Salvador e Recôncavo Baiano. sim, Na nossa região, a nossa influência é uma influência indígena, sim, muito grande. Então, se um turista chegar em Porto Seguro e falar assim, olha, eu queria comer o prato típico daqui. sim, A gente consegue, eu acho que, eu acredito, eu sugiro uma série de restaurantes. Eu acho que a gente não tem hoje assim, um prato típico. Tem um peixe na folha da patioba, que é sim, servido em alguns lugares, tem o peixe na telha, o peixe da região aqui, o sim. guaiúba, ariacó, enfim. Mas qual seria? A gente precisa fazer um levantamento cultural para saber qual é o nosso prato típico, ou a gente já tem desenhado ou já tem esse caminho? Na verdade, antes disso, eu queria só. A pergunta foi maravilhosa, mas eu só queria fazer um adendo. Você falou quando eu voltei de Miami. Esse homem que está aqui mudou a minha vida e a gente tem que ter gratidão. No momento, ele era secretário de turismo de Cabralha, fez um trabalho que até hoje ninguém desempenhou, Obrigado. parecido. E ele trouxe um programa de TV. Na época, você queria levar Cabralha para o mundo. E Exato. você trouxe um programa de TV, que foi o Tempero na Mochila. Verdade. Eu gravei com eles, Pedro? com o Pedro. A partir desse momento, eu fui ser consultor gastronômico deles. Conheci mais 3, 4 estados, gastronomicamente, internamente, por isso que eu falo, é uma coisa que eu consegui entender produtos que eu não conseguiria entender. Isso é tudo baseado nessa conversa, porque a partir desse start eu consegui ver o que você acabou de falar, as gastronomias locais. E aí, depois disso, abri o Biribiri, já com um nome.
que é o meu restaurante hoje em dia. Depois, por essa experiência, fiz até a consultoria gastronômica para o Rodrigo Hilbert, que hoje em dia é um amigo pessoal. Verdade. Então, assim, mas tudo se startou nesse momento. A partir do momento que eu tinha acabado de voltar, tinha 2 semanas que eu voltei da Suíça, você me ligou e falou: Thiago, estou com um programa, preciso aí conversar com você. E a gente conversou no deck lá da minha casa, e a partir daquele momento aí veio Revista da Gol, veio Revista da Azul, veio tudo a partir daquele momento, porque era como se fosse uma pessoa que estivesse ali que conseguiu se abrir. Então eu sou muito grato a isso. Que isso. E Isso por é um causa, prazer, isso é uma surpresa para mim. e por causa disso, eu consigo identificar isso. Esses programas, eles me deram muito entender o que é uma identidade local de cada. Eu viajei 15 cidades de Minas Gerais, eu viajei em São Paulo, eu viajei. Então, assim, e já tinha essa bagagem gastronômica. E sim, hoje em dia eu vejo que o Porto Seguro, eu não vou falar perdido, Guto. Eu vou falar, o Porto Seguro, ele é muito achado. Ele é um achado, porque, na verdade, igual eu contei a história do meu pai, do Rio de Janeiro, aqui vieram italianos, aqui vieram paulistas, aqui vieram... Então, na verdade, eu digo que Porto Seguro e região, ele é uma área onde que tudo se encontra. Onde que, com boa vontade, tudo se agrada. Se você me pergunta hoje, Thiago, o que é a comida local daqui? Talvez eu leve para a Lambreta, que virou uma coisa forte daqui. Talvez eu vire para o Guaiamu, mas aí a gente está falando sobre Belmonte, o catado de Aratu, que é uma coisa assim. Estou falando sobre, talvez não sobre prato, mas sobre ingredientes locais daqui. Mas assim, entre prato, então vamos falar uma moqueca, só que tudo que eu trouxer vai trazer essa mistura. Uma pessoa que veio de fora trouxe uma técnica e usa um ingrediente local. Outra pessoa que veio de fora trouxe uma técnica e usa um ingrediente local. O italiano que veio, só que vai fazer uma massa com vongole, famosa aqui. Claro. Lá ele fazia com mexilhão, lá ele fazia com outra coisa. Ele encontrou o ingrediente, a partir desse ingrediente, ele conseguiu difundir essa gastronomia aqui. Então, hoje em dia, eu vejo que Porto Seguro talvez não seja um defeito não ter uma identidade de pratos, porque nós temos ingredientes únicos. Porém, eu acho que é uma coisa que dá para difundir mais. E a gente, na gastronomia, tenta trazer isso com os festivais e outras coisas. Então, beleza. A gente vai falar sobre essa gastronomia local, não só da gastronomia local, sobre a importância do local, né? A importância do morador no turismo. A gente vai falar também a respeito da importância da gastronomia para o turismo, mas quando você falou desse programa Tempero na Mochila, eu lembro que com o programa que a gente fez lá, a gente fez a pesca no Rio Santo Antônio, subimos o Rio Santo Antônio até a Mata Medonha, e lá junto com os povos originários, com os indígenas, Pataxó, foi feito um prato maravilhoso, acho que foi um peixe na patioba, e claro que teve todo, foi um programa maravilhoso. Então ali a gente procurou realmente uma gastronomia raiz daquela região para poder mostrar. Bom, de volta com o programa Turistando, na TV Porto, afiliada na TV Cultura, com o Thiago Paixão, essa fera da gastronomia aqui regional, que causa ciúmes a todos, né? Quando eu falo causa ciúmes é o seguinte, toda vez que eu faço uma ação com o Thiago Paixão, aí recebe telefonema de lá, pô, rapaz, você fica falando de Guto, pô, papai, eu recebo aqui, pô, você chama Thiago Paixão, não me chama? Então, assim, nosso caso de amor aqui causa ciúme para todos. Caso de paixão. Para todos de paixão. Vamos para o segundo bloco, e o segundo bloco é interessantíssimo. A gente vai falar sobre essa gastronomia local, a importância do morador junto a essa gastronomia. E eu costumo dizer, conversando com o Thiago, que o turista, quando ele vai para uma cidade, ele quer saber justamente o que tem, o que come, o que se faz lá, né? Eu costumo dizer, eu vou mais além. Tem gente que viaja só para comer. Sim. Então tem gente que só vai para o local por causa da gastronomia, que é uma segmentação maravilhosa. Então, assim, qual é essa relação do morador com essa gastronomia e o turista? Aonde passa essa transição? Porque existe, inclusive, pessoas que comentam, não, tem preço para morador e preço para o turista. Tem uma atividade para morador, né? Essa casa é para morador, essa casa é para turista. Eu acho que essa mistura é que faz o turismo ser o que é. Sim, exatamente isso. Até porque você não tem como falar, a partir do momento que foi comentado que, por exemplo, meu pai veio para cá, ele se torna um morador, certo? Exato. E quando meu avô, minha avó, meu tio vem visitar, se torna turista. Exato. Mas quem que está levando ele para os lugares?
O morador. Exatamente. Então, o que que eu tenho visto hoje, e Porto Seguro tem muito isso, tem muito mineiro, tem muito capixaba, tem muito paulista, tem muito carioca, tem, na verdade, a gente vive italiano, francês, aqui tem, se ainda for pro lado de Trancoso, acho que é Exato. capaz de ter mais gente É de uma fora cidade do que de cosmopolita dentro. por demais. E a grande coisa que acaba acontecendo é isso. Eu acho que hoje em dia os estabelecimentos, quando a gente fala de gastronomia, eles estão muito preocupados, porque essa é uma preocupação, de sair. No último bloco a gente falou sobre você querer agradar gregos e troianos e você ter talvez 3, 4, 5 produtos no seu cardápio que seja o seu carro forte. E isso que faz o turismo gastronômico crescer, porque você vai ficar 7 dias no lugar. 10 dias. Você não vai comer sempre no mesmo lugar. E aí, às vezes, você vai comer no Galo, por exemplo, é famoso pela lambreta. Não Exato. tem como você fazer. Você vai comer no Porto Gerais, é famoso pela panceta. Você vai comer na praia, é famoso pela isca de peixe. Você vai comer no... Na passarela tem o caruá, que tem um Sim, carpaccio de robalo e tem uma lambreta gratinada também maravilhosa. exatamente. Então, você vai, assim, cada dia você vai pegando um item, porque isso que faz. Quando eu viajo para São Paulo, e eu sim viajo para gastronomia, eu quero comer aquele prato ali, eu quero comer esse prato aqui, e eu movimento uma economia muito forte, porque eu pego o hotel, eu pego o Uber, eu chego até É lá, eu claro. volto. Então, na verdade, não é sobre o prato que você está comendo, é sobre o que o turismo gastronômico ele acaba movimentando na região. E as pessoas têm que entender mais isso. Em vez de fazer um cardápio extenso, pode ter, não tem problema, eu acho que tem que ter os pratos pro... Sabe aquele cardápio que eu sempre falo que um cardápio, tem que ter salmão e tem que ter filé mignon. Por quê? O prato do chato. O chato não vai querer comer uma carne de sol, ele vai querer comer o filé mignon, porque ele come o filé mignon. Ele não vai querer comer um peixe, um peruá. Ele vai querer comer o salmão, porque ele já sabe qual é o sabor. Então, assim, existe essa difusão que está acontecendo em Porto Seguro. Isso daí é muito importante e as pessoas têm que entender cada vez mais que é isso. Pegue sua receita que sua avó fazia, pegue sua receita, elabore de um jeito que vai ser único e que tanto o morador quanto o turista me diga aqui, quanto tempo aqui na região você não come um tropeiro? Exato. Só que aqui tem muito mineiro. Por que o mineiro não está pensando em fazer um tropeiro com aquela gema mole, com aquela coisa assim, igual se faz lá? Eu iria, você iria Pô, também, muito né? bom Se demais. fosse em Arraial, você pagaria balsa Com para ir, né? certeza, com E certeza. aí, depois de comer lá, você iria ali no bar e tomaria um. É isso que as pessoas têm que entender, Guto. Tiago, você aqui, você tem estabelecimentos que tem um público, a maior parte do perfil de turista, e você também tem um Sim, estabelecimento sim, que tem esse perfil para morador. sim, O cardápio ele é muito diferente? sim. O cardápio ele é muito diferente, porém a gente se encontra nas coisas de técnica. Eu digo que é exatamente isso. Técnica na gastronomia ela é uma só. Grelhar é uma só. Então, se você está fazendo um fazão ou se você está fazendo um olho de boi, um peixe local, você tem que saber a técnica de grelhar. Então, é isso que eu acabo entregando. Sim, em Santo André, que eu atendo 100% de turista e moradores de Santo André, que isso é um orgulho muito grande para mim, porque meu cardápio ele não é caro, como esse cardápio aqui ele não é caro, é feito mais para o morador, eu tenho uma movimentação muito grande, exatamente do próprio público de moradores, isso me dá um orgulho muito grande. Então, em Santo André, eu tenho uma filosofia, e as pessoas entendem a filosofia. Aqui em Porto Seguro, é uma coisa que, quando a gente abriu falando vamos focar no morador, e depois tem essa parte que eu já tenho de administrar cabana de praia, de abrir inúmeros restaurantes aqui em Porto Seguro, todo mundo falou, cara, isso é maluquice, isso não... E hoje em dia, ao contrário. Ao contrário, eu vejo restaurantes em pontos turísticos que não estão faturando e não tem essa alegria que a gente tem de trabalhar, sabe? Porque isso é o mais importante. Aqui existe uma alegria, a gente está num bairro que ninguém nunca acreditou. Agora as pessoas estão começando a acreditar. Ó, quando o Thiago fala, quando ele abriu aqui, a gente está no Cajueiro, né? No bairro do Campinho, que é um local que você não tem turista, a gente não. E tem Sim, bons restaurantes aqui. tem. Tem o Bar da Nice ali, que Maravilhoso. tem uma buchada boa, tem uma rabada Sim, maravilhosa, sim, o sarapatel fantástico. sim, Tem a carne de sol daquele menino aqui que está aqui atrás, aqui, sim. mentiroso, torcedor do Flamengo. Mas Esqueci. a carne de sol é boa, A isso que carne de sol dele é a importa. melhor coisa. Mas aqui,
o que eu quero dizer é o seguinte, é um local voltado para o morador e que começou a vir turistas. Tem gente que vem à Sim, procura. E a gente tem um exemplo muito claro. Você falou aí do Galo Deck, sim, de Bárbara, que inclusive está convidada para a gente poder fazer uma matéria com ela bem legal. O Galo e aquela parte da Tarifa era um local que frequentava somente morador. sim, Depois, com o pôr do sol bonito, o local ficou arrumado, o sim. morador começou a ir. Quem é que foi atrás? O turista. Hoje é um corredor turístico e aí fizeram a tarifa, a prefeitura fez uma tarifa maravilhosa dos pescadores, Maravilhosa. que também você vai conseguir ali pegar o peixe e entregar no restaurante para poder Sim, fazer o prato que você quiser, o escabeche, o frito, o muqueca, enfim. Então o local virou um corredor sim. turístico. Ou seja, a partir da frequência do morador, o turista ele foi a rebote. E aí eu pergunto, como que a gente chega lá fora e faz a divulgação da gastronomia, dessa segmentação que é uma das mais importantes para o setor turístico? Festival gastronômico, faz como a gente fez Sim, em Minas Gerais, um festival de inverno de Nova Lima, sim, onde Tiago Paixão foi fazer uma apresentação da gastronomia local para 30 agentes de viagem. Depois a gente sim, fez uma ação para o público final. Quais são essas estratégias? Porque festival gastronômico, sim. para mim, assim, é um caminho maravilhoso e como você acabou de dizer, você trabalha para divulgar o turismo, mas Aham, você também trabalha muito para poder envolver a economia local e a agricultura exatamente. local. Só uma curiosidade sobre o Cajueiro. A gente abriu e aqui existia o dono, que era o Rodrigo Resch, cara maravilhoso que sempre administrou isso daqui muito bem, só que ele tem outro segmento de negócio, cresceu muito e ele acabou fazendo esse acordo para poder entregar. Tanto que a gente usou o mesmo nome, usou tudo. Hoje em dia, Guto, eu estou trocando o cardápio agora, mês que vem. O de vinhos também. E eu vou te falar sinceramente, o público local tem vindo aqui para poder querer tomar vinhos que você não toma na orla. Eu estou falando sobre DV Catena, sobre Angélica Zapata, e eu já estou colocando. Agora os meus pratos, que originário a gente começou com sarapatel, com uma série de pratos mais locais, só que entregando qualidade. Nossa carne de sol, a gente faz tudo, a gente entregando muita qualidade mesmo. Produtos bons, tudo bom, as pessoas estão pedindo. Eu quero uma coisa mais chique para poder comer. Então é isso. Talvez o bairro, como a Bárbara fez, lá talvez o bairro Cajueiro, as pessoas começam, o bairro Campinho? Campinho, as pessoas começam a ver e falam assim, cara, a identidade gastronômica do bairro. Então a gente não está falando só sobre a cidade. A Exato. identidade, o Cajueiro ele está mudando a identidade do bairro. Sobre festivais. Cara, eu acho uma das coisas mais sensacionais que tem a questão dos festivais, a difusão dos festivais, principalmente porque a partir de um tempo para cá começou a trazer a agricultura local, os insumos locais. Tem ali o cara que ficava na roça, em Barrolândia, que ficava em Agrovila, que hoje em dia traz os insumos. Os empresários veem aqueles insumos e acabam vendo a importância de usar aquele insumo. Então não precisa ir só no supermercado, independente do supermercado. Pô, vamos negociar direto, vamos fazer tudo direto. E essas pessoas com a prefeitura ajudando, com tudo que acaba, pô, com a Brasel, com algumas instituições, Senac, Sebrae, que é uma parceria muito forte que tem com a prefeitura de Porto Seguro, o que começa a fazer? Vamos abrir sua empresa, vamos fazer um MEI. Peraí, mas MEI eu consigo pegar crédito? Sim, você consegue pegar crédito. Daqui a pouco a pessoa que tirava ali na mão, ele já está comprando uma maquininha. Ou seja, uma pessoa que achou que ia nascer de um jeito, crescer de um jeito e morrer do mesmo jeito, ela começa a entender que ela pode. Então, assim, a gastronomia, tanto quanto o turismo, por mais que a gente esteja baseado muito na gastronomia, ela sempre é uma roda gigante. Primeiro você valoriza as pessoas que estão dentro, você dá uma cultura para elas, para que as pessoas que venham de fora venham absorver aquela cultura, porque depois de certos dias eles vão voltar. Eles vão voltar. E quem vai ficar ali dentro absorvendo aquela cultura são as próprias pessoas, é o Exato. que você falou. Você gosta de tal restaurante, eu gosto de tal restaurante, eu gosto de tal restaurante. E nós temos potencial. Na verdade, hoje em dia, muita gente tem potencial financeiro para poder ir uma vez por mês, 2 vezes por mês. E Exato. às vezes a pessoa fala, vou focar só no turista. Não, ao contrário. Foque no nativo, foque Exato. no morador. A gente, quando eu falo nativo, talvez selecione, mas foque no morador.
E a partir desse momento você vai ver que o próprio turismo vai vir, porque você vai ter uma identidade, a pessoa vai querer comer onde que o morador come. A gente tem alguns amigos em comum que a gente viaja, quando a gente viaja junto, e aí você conhece muito bem, Léo, cara de maçã Sim, mordida, Nego, Quinho, o zoinho dele parece umas calotinhas de Sim. Kombi. E todo mundo metido a chefe, né? Sim. Um faz uma moqueca maravilhosa, o outro faz. Só que quando a gente viaja, é justamente o que a gente procura. É comida de boteco, é a comida local. É tanto que o mercado municipal é o primeiro lugar que a gente vai. Com certeza. Mercado municipal é o local que se procura. Onde é que é o mercado municipal? A gente vai visitar. O que eu quero dizer é o seguinte: com essa turma que a gente viaja, quando vai para São Paulo, Sim. a gente vai diretamente para a Liberdade, que lá é uma variedade, ali é fantástico, né? Tem comida asiática, tem comida. Sim. E o Festival Gastronômico, ela justamente apresenta isso. Sim. Então você está aqui, tem um festival gastronômico em qualquer local que você acompanha pelas redes sociais, na próxima viagem você faz essa procura. Porto Seguro hoje tem o Festival Raízes, que acontece em todo Porto Seguro, com festinha em todos os corredores. Tem o Esquina do Mundo, que acontece exclusivamente no Arraial da Ajuda. Fantástico, inclusive. Dali que eu comecei a até ver o queijo de búfala, que é feito pelo Roberto Canguçu. Que ganhou prêmio agora. E fornece o queijo e os laticínios de búfala, fornece para Porto Seguro todo. Exatamente. E tem um em Trancoso, que é o Festival Orgânico, que vai acontecer agora. Que é maravilhoso, a gente vai estar presente também nesse festival. E a principal preocupação, apesar de ter chefes renomados, é justamente o envolvimento com a comunidade local. Exatamente, com a agricultura familiar, com a comunidade local, fazendo e fornecendo isso. Então, assim, essa cadeia produtiva, ela é importantíssima. Finalizando o nosso programa, que o produtor está ali já fazendo uma lamberóbica já para a gente poder encerrar. Tô vendo. Dicas de restaurantes. Vamos fazer dicas de restaurantes. Vamos começar lá por Caraíva, e até aqui ou até Santander. Coisa rápida. O que você indica em Caraíva de restaurante? Eu vou fazer uma coisa melhor, Guto. Chega em Caraíva, chega em Trancoso, vá no Mercado Central, vá onde que você vê que tem um agricultor, que tem uma pessoa e pergunte para quem você fornece essa comida, para quem você está fornecendo esse guaiamum, para quem você está fornecendo essa lambreta. Quem que faz isso daqui gostoso que eu possa comer? Essa resposta vai ser, eu posso te dar milhares de nomes. Você chega lá e pergunta para o morador. Se eu chegar ali na feira e perguntar assim, quem é que compra esse cupuaçu aqui de você, que faz uma batida de cupuaçu? Não estou falando que compra a polpa, estou falando que compra ali. Ele não vai te dar uma dica melhor? Não, eu acho que vai ser. Já que você está vindo, converse com com o local. Com o local. Ou para quem fornece. Exatamente. Mas às vezes o cara chega de última hora lá de indicação. Aí em Caraíva, assim, o Boteco do Pará, né? Cerveja gelada, o pastelzinho dele. Exatamente. Tem a cachaçaria também. Do Marcão. A gente dá melhor qualidade. Querido, tímido que só ele. Não dá nem fazer entrevista com ele, que ele é muito tímido. Quando você vai chegar aqui em Trancoso. Em Trancoso você tem um todo renomado. Dona Silvana, você tem o Cacau, o Jacaré, o Cacau. Acho que ali você tem novos que estão chegando lá, o Favorito, o Bonito. Você tem beach clubs, você tem coisas assim que tá num nível muito forte. Boa, maravilha. Chegar em Arraial da Ajuda. Dom Fabrício agora fechou, mas aí ele está atendendo na casa dele. Inclusive, Dom Fabrício, ele está com. Acho que ele é o único no Brasil com o prato da Boa Lembrança. Sim. Esse dia eu fui jantar em Salvador e estava lá o prato lá do Dom Fabrício, no restaurante Vini Mari, alguma coisa assim. Sim. Ele tem lá, eu comi esses dias um sushi também ali perto de frente ao beco. Sim. Ali acho que é o filho do Fernando, não é esqueci, do Fernando. O Sushi Yang. E Sushi Yang. Maravilhoso. Fantástico. O Ian. Maravilhoso. Tem uma barriga de porco que fica ali atrás, ali, Santo Porco. Santo Porco. Aí quando você pula para Porto Seguro, o Caruá, eu já falei aqui, maravilhoso. O Galo, o Cajueiro. Tá virando uma referência, é novo, mas tá virando uma referência. Pronto. Tem alguns restaurantes na Orla, eu acho que é isso. Pula para Cabralha, que tem agora o de Loredano, que é o Seu Beira-Mar. O Seu Beira, que eu não fui lá ainda. Exatamente. Bom, e quando vai para Santo André? Biribiri. Pessoal, valeu. Aí, esse foi o programa Turistando, da TV Porto, afiliada da TV Cultura, com essa fera aqui, Thiago Paixão, grande amigo. Não é o chefe da família, o chefe da família é a dona Fernanda Guerra. Então imagina em casa, Fernanda Guerra e Thiago Paixão. Parece nome de novela, né? Guerra e Paixão. E aquelas duas feras, aquele casal maravilhoso de filho. Gente, valeu, até a próxima. Some não. Thiagão, obrigado, meu irmão.
Valeu. Valeu.